Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres, irmãos, por poder estar na casa do Senhor, louvando e bendecendo o nome dEle. E agora poder ver mais uma porção. Deus já falou conosco neste lugar. Nós já sentimos a presença dEle aqui. Eu senti a presença do Senhor neste lugar. E grande é a vitória que o Senhor vai dar para o povo. Ninguém vai sair daqui de mão vazia. Vai embora com a tua vitória. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nesta festa, Pai. O Senhor fosse embora agora, já ir alegre, mas nós queremos receber a Tua palavra. Abençoa o Teu servo, Senhor, que de bom grado veio aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra. Abençoa o Teu filho, fala conosco, usa o Teu filho como instrumento dos altos céus, Pai, usa a boca dele, Pai, usa, Senhor, pela Tua palavra, fala conosco, nos enche nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Assentai-vos, por gentileza. Muito obrigado. Queridos, é um privilégio, é uma satisfação estar cooperando com vocês na noite desse dia e sendo mais um povo, a partícula do povo de Deus aqui no Jardim Caquetá. Deus abençoe. É muito bom poder cooperar com vocês esta noite. A minha gratidão a Deus pela vida do anjo da igreja. Eu acompanhei o meu amigo, meu pastor Jonas. É uma honra cooperar com o Senhor. Deus abençoe sua vida, seu ministério. O Jonas é um amigo, é um irmãozão que Deus me deu já por algumas datas. Eu louvo a Deus por desfrutar da sua amizade, a sua digna esposa, irmã Cristiane. Deus abençoe. Tive o privilégio de ser dirigente na irmã Cristiane, que estava no grupo dos jovens, de 1998 a 2002, ali no Jardim Vista Alegre 2, era o dirigente dos jovens e ela é uma das regentes. E foi um tempo que passamos na presença de Deus. E o pastor Jonas tem sido esse irmão, esse amigo, não só ele, como seu irmão também, pastor Alex, está Cristina, está por aí também já evangelizando, e a mamãe Graça que está, Deus abençoe. E eu sou carente das vossas orações. Deus abençoe a todos os obreiros, Deus continue abençoando a cada conjunto que está aqui reunido. Parabenizo essas santas servas de Deus. Deus abençoe a coordenação, a irmã Leni, com as suas companheiras. Parabéns, Deus abençoe. Muito obrigado por permitir fazer parte da história de vocês. Eu quero agradecer a Deus por isso. Pela vida da minha esposa, que hoje pôde me acompanhar. Ontem estivemos aqui próximo no Jardim, no filho da Terezinha. Só Jesus tem misericórdia de vocês, hein? Meu Deus do céu. Esse povo que eu vi ontem, uma hora, e hoje, se ela soubesse que seria eu, não diria, né? Só Jesus. Eu estou com pena de vocês, viu? Mas Jesus vai ter misericórdia. Quero agradecer a Deus também pela vida do Alex. Alex é um amigo. Deus te abençoe. Ele veio tão longe para fazer essa filmagem. Tu é um amigo. Deus abençoe a tua vida. Meus queridos irmãos, quem trouxe Bíblia aqui essa noite? Cadê a Bíblia dos queridos irmãos e irmãs? Vamos abri-la na noite desse dia. Leitura tema: livro de Neemias, capítulo de número 2. E o versículo de número... Qual número? 20. Maravilha. Vamos ler todos juntos. Capítulo de número 2 do livro de Neemias. Neemias, capítulo 2, versículo de número 20. Todos os irmãos encontraram, amém, meus irmãos? Versículo de número 20 vai dizer: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar
e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Amém. Então respondi e disse: no Deus dos céus, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Queridos irmãos, olhando esse texto bíblico, nós temos aqui um dos mais importantes textos que vai falar do retorno, da forma como Deus usou e quem Deus usou para reedificar os muros e a cidade de Jerusalém. Nós temos aqui no livro de Neemias expressões preciosíssimas de como Deus trabalhou de uma forma coerente, como Deus trabalhou usando a vida de Neemias e também do Esdras para a reedificação da cidade, dos muros e também do templo em Jerusalém. É importante lembrarmos que o desejo do nosso Deus sempre foi e sempre será em estar no meio do seu povo. Deus sempre se preocupou e sempre quis estar em nosso meio, estar conosco, andar conosco, conviver conosco, nos orientar e nos dar as diretrizes corretas de como e quando devemos avançar, quando e como devemos agir. O desejo de Deus é sempre estar conosco. Nós observamos isso a partir do capítulo de número 1 do livro do Gênesis, quando no versículo 26 o Senhor Deus vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Ele vai dar autonomia para o homem. Mas é tão lindo, pois o Senhor Deus, no capítulo 2, no livro do Gênesis, versículo de número 8, o texto vai nos informar ali que o Senhor Deus plantou no jardim do Éden um jardim. O Senhor planta no jardim do Éden, mas o objetivo de Deus plantar o jardim não é simplesmente porque Ele queria ver flores. Ele planta o jardim não é simplesmente para servir de destaque, mas Ele planta o jardim para pôr o homem que Ele havia formado. Então nós percebemos a partir de então que o desejo de Deus é sempre estar com o homem. Ele planta o jardim, versículo de número 9, o texto nos informa que Ele fez brotar, Ele fez nascer toda árvore boa para se dar fruto. Ele coloca nesse jardim a árvore da ciência do bem e do mal e também a árvore da vida. O versículo 10 ao versículo de número 14 do capítulo 2 do Gênesis, o texto nos informa que o Senhor Deus fez com que um rio saísse para regar o jardim. E esse rio se dividia em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, o nome do segundo era Gion, o nome do terceiro Idequel ou Tigre, e o número do quarto, o nome do quarto era Eufrate. Após o Senhor Deus plantar o jardim no Éden, Ele faz esses 4 braços de rios, e a Bíblia, a tradução brasileira, vai dizer que ele formava a cabeceira quadrada, de forma tal que o jardim no Éden ficava em uma ilha. Por que Deus separa o jardim do Éden da terra? Porque a Bíblia vai nos informar, no capítulo de número 3 do livro do Gênesis, versículo de número 8, que na viração do dia, o Senhor Deus vinha para o jardim, para conversar com o homem, para andar com o homem, para dialogar com o homem, para ouvir o homem, para demonstrar o seu apoio para o homem.
porque o Senhor Deus havia feito o jardim, formado o jardim. Porém, no versículo 15 do capítulo 2, diz o texto que ele coloca o homem que ele havia criado e dá autonomia para que o homem lavrasse o jardim e guardasse o jardim. E o Senhor Deus vai dizer para o homem: de toda árvore que está no jardim, coma dela livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, não coma dela, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Capítulo 3, versículos 5 a 8. O homem deixa de dar ouvido à voz de Deus e deu ouvido à voz da mulher. E o texto diz que ele come do fruto que o Senhor lhe ordenou não comesse. Os seus olhos foram abertos, perceberam ambos que estavam nus. E a preocupação deles é que na viração do dia, Deus vinha conversar com eles. E eles tentam fazer para si vestimenta de folha de figueira. Como percebe que essas folhas secavam, pois o sol aquecia, e a folha de figueira secava, eles agora se esconderam, pensaram que se esconderam da presença de Deus. E o Senhor aparece passeando no jardim, perguntando: Adão, Adão, aonde estás? Ele diz: eu ouvi tua voz soar no jardim, e escondi-me porque estou nu. O Senhor lhe disse: quem te mostrou que estás nu? Ele disse: que a mulher que me deste por companheira, esta me deu do fruto e eu comi. Por que ele joga a culpa da mulher? Porque ele está vestido com veste de figueira, e folha de figueira vai falar de justificativa. Então ele justificou-se. Ele, em outras palavras, ele joga a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu por companheira, foi ela que me deu do fruto e eu comi. O Senhor Deus vai dizer no versículo 13 do capítulo 3 do Gênesis, ele diz para a mulher: por que fizeste isso? A mulher também está vestida com folha de figueira e agora joga a culpa na serpente. Diz: a serpente me enganou. A Bíblia vai nos informar que o Senhor Deus agora vai dar sentença para o homem, dá sentença para a mulher e dá sentença para a antiga serpente. Porém, o versículo 21 do capítulo 3 do Gênesis, o Senhor Deus pega peles e faz vestimenta para o homem e para a mulher. Eles são expulsos do jardim do Éden, mas eles são expulsos vestidos. Isso estava Deus dizendo: lá na frente vai vir o meu filho, e ele vai morrer, vai pagar um alto preço na cruz do Calvário, e novamente eu voltarei a estar no meio do povo por intermédio do meu filho. Novamente eu voltarei a tabernacular com os homens. Porém, ao observar a história da Bíblia, quando nós olhamos, nós iremos entender que sempre houve um remanescente que estava procurando estar com Deus, ter a presença de Deus. O capítulo 5 do livro do Gênesis, por exemplo, versículos de número 3 em diante ao versículo 29, a Bíblia vai nos falar ali de um osso, Adão gerando Sete, o Sete gerando o osso por nome Enos, o Enos gera o Cainã gerou o Maalalel gerou o Jarede gerou a Enoque. O versículo 22 do capítulo 5 do livro do Gênesis, o texto vai dizer que Enoque andou com Deus, e andar com Deus não é de qualquer jeito. Andar com Deus não é de qualquer maneira. Para andar com Deus precisa se adequar a Deus, precisa estar debaixo e subordinado ao Deus dos céus. É preciso crer que Ele é, que Ele pode, e que Ele tem e pode fazer algo sobrenatural. Então Enoque se adequa, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus toma Enoque para si. Antes, ele gera um moço por nome Metusalém, ou Matusalém. Matusalém gerou ao Lameque, o Lameque gerou ao Noé. Na época do Noé, capítulo de número 6, versículo de número 6 do Gênesis, Deus vai dizer: me arrependo em haver feito o homem. Eu estava buscando o original desse texto, Deus dizendo: me arrependo em haver feito o homem. O original hebraico traz a conotação
coração de Deus, dizendo: eu me entristeço profundamente de haver feito o homem. Em outras palavras, Deus está dizendo: não foi para a maldade que eu criei o homem, não foi para que o homem vivesse reclinado ao pecado que eu os criei. Então eu me arrependo, eu me entristeço profundamente o caminho que o homem tomou. Porém o Senhor Deus decide destruir os homens, animais, destruir tudo que se move sobre a terra. Versículo 8 do capítulo 6 diz: porém Noé achou graça diante de Deus. Aí o texto diz: Noé foi um homem justo em suas gerações. E encerra-se o versículo 9 dizendo que Noé andou com Deus. Se Noé andou com Deus, também Noé se adequou, Noé também se encaixou, Noé também procurou estar no centro da vontade de Deus. O versículo 10 do capítulo 6 diz que Noé gerou 3 filhos. Ele gerou a Cã, ele gerou a Sem e ele gerou a Jafé. Cã não quis muito buscar a presença do Todo-Poderoso. Jafé buscava mais aleatoriamente, mas o moço por nome Sem, ele vai buscando ao Deus dos céus, ele quer conhecer melhor o Deus dos céus. E lá no capítulo de número 11 do livro do Gênesis, versículos 11 ao 30, nós encontramos Sem gerando a Farxade. A Farxade gera a Salá. Salá gerou a Ebe gerou a Peleg. Peleg gerou a Reu. Reu gerou a Serug. Serug gera Naó. Naó gerou a Terá. Terá gerou Abrão. Quando chega em Abrão, capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus vai chamar Abrão e diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti será bendita todas as famílias da terra. Abraão sai da terra, da sua parentela, e ele sai de Ur dos caldeus, e ele vai em direção a Canaã. Porém Deus havia chamado Abraão, mas o pai de Abraão, Terá, disse também: eu vou, eu preciso conhecer esse Deus. E ele sai de Ur dos caldeus com Abraão. Porém, antes de chegar na terra prometida, em Harã, a Bíblia diz que Terá morreu e foi sepultado ali. Abraão dá sequência à viagem. Capítulo 13, a Bíblia vai nos informar no livro do Gênesis que o moço por nome Ló, que era o seu sobrinho, filho, porque era o sobrinho, mas quem criou ele foi o Abraão. Então ele está seguindo com Abraão. Porém o versículo 7 do capítulo 13 vai dizer que houve contenda entre os pastores de gados de Abraão e os pastores de gados de Ló. Deus até permitiu isso acontecer para que houvesse uma separação, porque a chamada de Deus era para Abraão e não para Ló. Deus havia convocado Abraão e não a Ló. Deus tinha falado ao coração de Abraão e não ao coração de Ló. Então Deus criou uma circunstância para que Ló se separasse de Abraão, porque Deus estava para pôr o seu plano, para pôr a sua obra, para pôr em prática a chamada e até mesmo as promessas que ele havia feito na vida de Abraão. E tem hora que para a promessa se cumprir na vida de alguém, precisa deixar de lado algum Terá, precisa deixar de lado algum Ló, precisa haver uma separação, senão caso contrário, a promessa jamais se cumprirá. Então Deus trabalha e Deus permite os pastores terem uma contenda, e Ló chega bravo para o tio, dizendo: tio, não dá, os teus pastores estão brigando com os meus. E ele achou que Abraão ia discutir, olhar para ele, ficar nervoso. Mas Abraão tinha uma promessa de Deus, e quem tem promessas de Deus não se apavora. Quem tem promessas de Deus não precisa estar desabafando. Quem tem promessa de Deus não precisa dar certo armar para ninguém. Quem tem promessa de Deus não precisa às vezes falar mais alto. Abraão tinha 1001 razão para falar mais alto, porque primeiro, Abraão era mais velho.
fato, Abrão poderia escolher, porque Abrão era tio e Ló era sobrinho, então ele tinha tudo ao seu favor, mas ele sabia que a promessa de Deus vale mais. E ele olha para Ló e diz: chegou o momento da gente se separar, mas eu vou colocar diante de você a escolha. Se você escolher a direita, filho, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Tão somente que não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. E Ló olhou para as campinas do Jordão, parecia o jardim de Deus, e ele decidiu: se o senhor não ficar triste, eu vou escolher a campina do Jordão. E ele diz: vai em paz, meu filho. Ló pega o seu rebanho e sai para Campinas do Jordão, e com certeza Ló sai dando risada, dizendo: eu quero ver o que vai ser do tio agora. Ele ficou nos cavalos de Morre, o cavalo, local seco, local de peregrinação. Quero ver o que vai acontecer com ele. Mas quem tem a promessa de Deus, aonde tiver, o Senhor prospera. Não precisa correr atrás das bênçãos, mas bênção é quem corre atrás acredita no Deus dos céus. Oh, glória. E Abraão fica ali debaixo dos cavalos que morrem, e a Bíblia vai nos informar no capítulo 13 do livro do Gênesis, versículo de número 17, que depois que Ló se separou de Abraão, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, percorre a terra na sua largura e no seu comprimento, e aonde você pisar, eu tenho dado a ti e a tua descendência. De manhã cedo levanta-se o velhinho Abraão, e ele sai pisando e percorrendo, dizendo: isso aqui é meu, Deus me deu isso aqui, esse território é meu e dos meus filhos, Deus me deu essa terra, isso aqui tudo é meu. E ele vai percorrendo, e ele vai percorrendo, e ele vai percorrendo. Quem olha a geografia de Israel, você vai ver que a geografia de Israel é algo meio torto, é algo meio sem graça. Tem local que estreita demais, tem outro que larga. Todo o território de Israel é menor do que até mesmo Sergipe, do que o estado de Sergipe. É um local pequeno, mas eu comecei, quando eu estive lá, pastor, eu comecei a dar uma olhada dentro da geografia, e eu digo: eu acho que é desse jeito, porque foi onde Abraão pisou, e o Senhor foi dando. E como ele não tinha uma diretriz muito certa, ele começa a dar volta e dar círculo, mas aonde ele pisou, Deus disse: eu dei para você e para a sua descendência. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Porém, no capítulo 15 do Gênesis, Abraão está tristonho, porque está abençoado, tem gados, tem ovelhas, Deus o abençoou, mas o Senhor não lhe deu filhos. E de repente o Senhor apresenta-se a Abraão e diz: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ele vai dizer: Senhor, o que é que tu vais fazer comigo? Eu ando sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus disse: não, pode parar com essa ideia. Quem vai ser o herdeiro do que você tem não é o Eliezer, vai ser aquele que de ti proceder. Eu vou te dar um filho, Abraão, fica tranquilo, mesmo na sua velhice você vai ser pai. E Abraão ainda fica um pouco indeciso. Aí diz o texto que Deus chama Abraão para fora da tenda. A ideia que se tem do capítulo de número 15 é Deus pegando Abraão pela mão e dizendo: Abraão, a tenda está limitando a tua visão. Na tenda você está chorando por conta de um filho. Vem para fora da tenda, deixa eu abrir tua visão. Aí leva ele fora da tenda e disse: dá uma olhada, e começa a contar as estrelas do céu, Abraão. Aí ele começa a contar: 1, 2, 10, 100 mil, 10 mil. Diz que eu vou perder a conta, não dá para contar. Deus disse: assim como você não consegue contar as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. Ela vai ser grande, vai ser fecunda, vai ser abençoada, e ninguém vai conseguir contar a tua descendência, porque ninguém consegue contar as estrelas dos céus. Eu vou fazer de você uma grande nação. No capítulo 15, versículo 13, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, a tua descendência, ela vai ser levada cativa, ela vai estar sob opressão de um inimigo, e eles vão afligi-lo por 400 anos. Tá bom, Abraão? Deus já explica para Abraão. A Bíblia
Bíblia vai nos falar do Isaac, que Deus vai dar a Abraão no capítulo de número 21, versículo de número 2 e 4 do Gênesis, capítulo 25, versículos 25 e o 26. Deus dá a Isaac 2 filhos, vai dar para ele a Esaú e a Jacó. Deus vai dar a Jacó 12 filhos, da qual a descrição está lá no capítulo 2 do primeiro livro das Crônicas. Deus vai dar para ele Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Esses 12 filhos de Jacó se tornam as 12 tribos de Israel. Um desses filhos, no capítulo 37 do Gênesis, é vendido pelos seus próprios irmãos. Capítulo 39 do Gênesis, ele chega no Egito, é vendido para Potifar. Mas Deus, que tinha uma promessa para cumprir a profecia, a Bíblia diz que Deus exaltou a José. Aonde ele colocava a mão, Deus prosperava. Se estava na casa de Potifar, Deus abençoava. Foi jogado no cárcere, Deus o prosperou no cárcere. Foi apresentado diante do rei Faraó. Faraó abençoou a José e colocou-no como governador do Egito. Ele manda buscar os seus pais, e a Bíblia vai nos informar, capítulo 46 do Gênesis, que 70 almas desceram ao Egito, usufruíram do melhor da terra de Gósen. 30 anos se passaram. Após 30 anos já tinha morrido José, já tinha morrido Jacó. Capítulo 1 do livro do Êxodo, versículos de número 6 a 9, diz que se levantou um outro faraó no Egito, que não conheceu a José nem os seus feitos. E a Bíblia diz que ele começa a afligir o povo de Deus. Ele vai afligindo, mas o texto diz que enquanto mais eles afligiam, tanto mais o povo crescia e se multiplicava. Eles davam carga pesada, Deus abençoava o povo. Ele tentava matar, Deus usava as parteiras. Ele tentava fazer de tudo para diminuir o povo de Deus, mas enquanto mais apertava, mais o povo crescia. Enquanto mais luta, mais o povo multiplicava. Enquanto mais era afligido, mais Deus ia abençoando, ia multiplicando. E 400 anos se passaram de sofrimento para esse povo de Israel, cumprindo o que Deus havia falado a Abraão no capítulo 15 do Gênesis, versículo de número 13. Quando nós observamos o capítulo 12 do livro do Êxodo, versículo de número 40, a Bíblia vai nos informar ali que Israel fica 430 anos na terra do Egito. Com isso nós podemos afirmar para vocês que os 30 primeiros anos de Israel na terra do Egito, eles usufruíram do melhor da terra de Gósen. Passado 30 anos, eles passam 400 anos aprisionados, afligidos. Porém, Deus decide tirar o povo com mão forte, com braços estendidos. E Deus decide libertar Israel para a terra que ele havia dado a Abraão. Quando ele disse a Abraão: essa terra é tua e da tua descendência. Aí Deus vai usar Moisés para libertar o povo. No ano 1446, Israel sai da terra do Egito. Cerca de 3 milhões de pessoas louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Deus decide trabalhar com o povo um caminho que seria 40 dias. Para eles chegarem na terra prometida, Deus prorrogou por 40 anos. E foi 40 anos Deus dizendo: eu vou reeducar esse povo. Eu vou ensinar um povo que estava cativo há 400 anos. Eu vou trabalhar na vida deles. Eu vou mostrar minha glória. E Deus diz que eu vou estar no meio do povo. Eu vou andar com o povo. Eu vou caminhar com o povo. Eu vou dar as ordens para o povo. Eu vou dar as diretrizes para o povo. E tem mais uma coisa: quando o meu povo tiver sede, eu vou ser a água para ele. A água vai ter providência de água. Quando eles tiverem fome e vontade de comer pão, eu mando maná dos céus. Se eles fizerem um churrasquinho, porque crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma maravilha, então quando eles quiserem churrasco, eu vou mandar cordonizes do céu. Eu vou estar no meio deles. E se eu estiver no meio deles, vai ter providência
40 anos no deserto, mas o vosso sapato não envelheceu, e nem as vossas vestes se envelheceram durante 40 anos. Meu Deus, como explica isso? Uma criança que saiu do Egito com 1 ano de idade, quando entrou na terra prometida, está com 41 anos de idade. Isso quer dizer que ele ia crescendo, e a roupa ia crescendo no corpo dele, o pé ia crescendo, mas Deus preservava o sapato, e o sapato não ficou velho, nem as vestes envelheceram. E hoje eu e você ficamos preocupados com o que vamos beber, com o que vamos comer, com o que vamos calçar, com o que vamos vestir. O Senhor está dizendo para nós esta noite: se você crê como Neemias no Deus dos céus, fica tranquilo, porque Ele é providência para a tua vida, Ele é providência para a tua casa, Ele é providência para os teus, Ele é providência em meio à crise. Se você acredita no Deus dos céus, como Neemias disse, nós confiamos no Deus dos céus. Descansa no Senhor, porque Ele tem providência, como já cantou as irmãs, providência no deserto. E a cada passo que o povo vai caminhando, vai conhecendo de fato quem é Deus. Chegaram na terra prometida. A Bíblia vai falar de 400 anos que o povo passa de grande obscuridade. 400 anos registrada no livro de Juízes, aonde Deus vai levantar 13 juízes. Esses 13 juízes são levantados pelo Senhor para livrar Israel, porque Israel desobedecia. Deus permitiu os inimigos entrar e levar a novidade na terra. Israel se humilhava perante Deus, Deus levantava um juiz e livrava e libertava Israel. Morria aquele juiz, o povo voltava a fazer tudo de errado de novo. Deus levantava outro juiz, e assim foi indo. O último juiz foi Samuel. Samuel foi o último juiz em Israel e o primeiro profeta oficial dentro de Israel. Deus levantou Samuel, e no período de Samuel, Deus usava ele tremendamente para falar com o povo. Porém, chega um momento, lá no capítulo 8, do primeiro livro de Samuel, que o povo chegou para Samuel e disse: Samuel, tu já estás velho, os teus filhos é quem está dominando aqui, e a gente não queremos mais que você seja uma coisa sobre nós. O que nós queremos agora é um rei. Nós queremos um rei, porque as nações vizinhas, todo mundo tem rei, a gente não temos. Então, por gentileza, levante um rei, porque nós queremos ser governados pelo rei. O velhinho Samuel vai conversar com Deus e disse: Deus, o povo está me rejeitando. Aí Deus disse: Samuel, quem que é o rei sobre o meu povo? Samuel disse: é o Senhor. Deus disse: então fique tranquilo, eles não estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando, eles não estão rejeitando a ti, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Cumpra o desejo do povo, dê um rei para eles, leia a cartilha para eles e diga para eles que o rei que eles estão pedindo vai tomar as filhas dele como mulheres, vai tomar os bens deles, vai oprimi-los, e eles vão ter que trabalhar forçado, e o bem dele vai para o rei. Mas mesmo assim o povo disse: não, queremos nos parecer com as demais nações, queremos um rei. Aí escolheram um homem bonito, representante, o Saul. Capítulo de número 9, versículo de número 2, 3 e 4 do primeiro livro de Samuel, diz que Saul era tão bonito em Israel que não existia homem tão belo igual este moço, Saul. Ele era lindo, ele era belo. Deus levanta este moço como capitão. Este moço começa a governar por 40 anos. Após 40 anos, Deus rejeita Saul e escolhe a Davi, levantando a Davi. Davi reina por 40 anos. Passados 40 anos, Deus levanta o filho de Davi por nome Salomão. Salomão foi o homem que edificou o templo a Deus. Salomão foi o homem que inaugurou o templo, que viu a glória do Senhor, que viu Deus se manifestar na vida do povo, que orou ao Senhor, e Deus lhe deu ouvido. Porém, Salomão não educou bem o seu filho, e quando Roboão assumiu o reinado, lá no capítulo 9, do segundo livro das Crônicas,
e deu ouvido a voz dos rapazinhos, que ele disse: olha, se o povo está reclamando porque teu pai oprimia o povo, faça o seguinte, diga para o povo que a mão do teu pai e o teu dedo mindinho é maior, é mais pesado do que a mão do teu pai. Se o teu pai castigou o povo, você vai castigar o povo até mesmo com chicote de ferro. Diga que o termos vai ser pesado para esse povo. E quando Roboão não ouviu os velhos, os anciãos, os homens que tinham experiência, e deu ouvido a voz dos jovens, impôs ao povo. O povo mandou chamar Reoboão, que estava no Egito, que era um dos grandes capitães da época de Davi. Reoboão veio para dentro de Jerusalém, e o povo disse: Reoboão, nós não temos nada a ver com a casa de Davi. Reoboão está impondo sobre nós, e nós não aguentamos e não queremos mais sofrer. Vamos nos separar da casa de Davi. E houve a separação no capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Roboão ficou apenas com a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim, e as demais tribos foram com Reoboão, tendo a sua capital agora em Samaria, chamado Reino do Norte. O Reino do Sul, que ficou em Jerusalém, tendo a capital em Jerusalém, chamado Reino do Sul, que era Judá. Então Roboão reina sobre Judá, Jeroboão reina sobre Samaria, sobre o Reino do Norte, que era chamado Israel. Do ano 722, entrou dentro de Samaria o rei da Síria. O rei da Síria invadiu e levou cativo para a terra da Síria milhares dos habitantes de Samaria. Trouxe da Síria moradores para dentro de Samaria e obrigou que os samaritanos se casassem com os assírios e que os assírios se casassem com os samaritanos, para tirar deles a identidade, ficando apenas Judá. No ano 722, muitos homens do Reino do Norte morreram. O Reino do Sul deveriam ter aprendido com eles, mas davam risada, dizia: bem feito, eles foram rebeldes e foram entregues à mão do rei da Síria. Não demorou muito, 100 anos mais tarde, ou seja, no ano 605, Nabucodonosor invadiu a Jerusalém. Nabucodonosor entrou dentro de Jerusalém, destruiu a cidade, queimou a casa do Senhor a fogo, para cumprir a profecia de Jeremias, lá no capítulo 25, versículos 10 e 11, como também capítulo 29 de Jeremias, versículos 10, 11 e 12. Deus tinha dito por Jeremias que o povo seriam afligidos por 70 anos, seriam afligidos ali. E isso acontece no capítulo 52 do livro de Jeremias, quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém. No ano 605, levou os mais nobres cativos para a Babilônia. Dentre eles foi levado Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Foi levado no ano 605 para dentro da Babilônia. No ano 597, o rei da Babilônia envia o seu capitão Nebuzaradã. Nebuzaradã voltou e levou mais 10.000 cativos para dentro da Babilônia. Nesta segunda leva é levado o profeta Ezequiel, no ano 597 depois de Cristo. Porém, no ano 586, Nebuzaradã voltou para dentro de Jerusalém. Aí foi aí que ele queimou a casa do Senhor. Foi nesse momento que ele destruiu os muros de Jerusalém, queimou as casas a fogo e levou mais 22.000 cativos para dentro da Babilônia, deixando apenas os mais pobres, os mais humildes, os analfabetos. Ele deixa dentro da Babilônia, porque ele levou os sábios para dentro da Babilônia, para que as mentes pensantes não ficassem dentro de Jerusalém, para não promover uma rebelião. O povo trabalhava o ano inteiro e no final do ano o
exército de Babilônia vinha e levava novidade, e o povo ficava com fome novamente. 70 anos nesta escravidão. Porém, passados 70 anos, Deus decide trabalhar para fazer o povo voltar à terra, a terra que ele havia prometido, regressando da Babilônia para dentro de Jerusalém. Nesta época, na Babilônia, quem servia ao rei era o moço, era o nosso irmão Neemias. Neemias era o copeiro do rei, e ele ouviu falar. Ele chega e tem um dos seus irmãos, por nome Anani. Anani vai de Jerusalém até a Babilônia, e lá pergunta Neemias a Anani: como é que estão os nossos irmãos? O restante que ficou lá, como é que eles estão? Neemias ouve informação de Anani, que não foi uma informação boa. Anani vai dizer para este moço Neemias: os que restaram lá em Jerusalém estão em grande miséria, o templo está destruído, a casa foi queimada a fogo, o sepulcro dos nossos pais foram abertos. E tem mais uma coisa, Neemias, deixa eu te dizer uma coisa: os muros foram derrubados, agora entra quem quer dentro de Jerusalém, o povo bagunça, o povo não respeita, grande está sendo a calamidade. A cidade que era potenciosa, a cidade que era honroso se estar lá, agora é decadência, agora é só escombro, não tem como não chorar. Chegando em Jerusalém, disse Anani ao nosso irmão Neemias. A partir deste momento, Neemias que entristeceu, mas ele chegou a uma conclusão: eu vou buscar a quem tem, eu vou falar com quem pode, eu vou falar com quem é. Estou angustiado pela informação que eu recebi, mas tem alguém que pode me alegrar. Eu estou frustrado por saber o que está acontecendo em Jerusalém, mas eu vou conversar com alguém que vai me dar uma resposta. Aí Neemias vai à presença do Senhor e ele começa a orar ao Senhor, e a oração de Neemias é: Senhor, Tu és o Deus dos céus, que fizeste céus e terra, a terra não te cabe, Tu és tremendo, Tu és grande, e a decadência está corroendo cada vez mais a terra que o Senhor jurou a Abraão, jurou a Isaac e jurou a Jacó. Querido Deus, me dá uma oportunidade, eu preciso conversar com o rei, usa o coração do rei para me liberar, porque se a terra está em decadência, eu quero ser usado por Ti para restaurar a cidade, eu quero ser usado por Ti, ó Deus, para restaurar o sepulcro dos nossos pais, eu quero ser usado por Ti, ó Deus, para retornar para Jerusalém e colocar em ordem aquilo que está em desordem. Aquela terra foi terra da promessa, aquela terra o Senhor jurou a Abraão, o Senhor jurou a Isaac, o Senhor jurou a Jacó. E é lindo porque Neemias vai se incluir na oração dizendo: Senhor, e nós pecamos, nós transgredimos, nós fomos rebeldes ao Teu nome, e por isso o Senhor entregou aos nossos inimigos, mas me dá uma oportunidade, eu preciso retornar lá para restaurar as muralhas caídas, eu preciso retornar lá para restaurar o sepulcro dos nossos pais, eu preciso restaurar lá as casas que estão destruídas. Dá-me uma oportunidade e um bom encontro para com o rei. E o que é interessante é que Neemias, ele vai orando, mas ele não se precipita. Barry Wiesby vai dizer que aqui no capítulo de número 2, Neemias usa a fé de 3 ângulos. Ele diz que no versículo 1 ao versículo de número 4, Neemias vai ter a fé para esperar o momento certo para falar com o rei. Porque Neemias era apenas um copeiro. Apesar de que ser copeiro na época era ser alguém de confiança, porque o copeiro provava a vida e a morte. Como na época ninguém conseguia chegar-se muito
uva e injetava veneno. Então, quando se espremia o vinho, o rei tomava e logo morria. Então, isso era natural acontecer. Por isso que ele levanta copeiro, e o copeiro espremia na presença do rei as uvas. Antes de colocar para o rei, ele tomava um pouco do vinho que ele espremera, e ele esperava um espaço de 10 minutos. Se nada acontecesse com o copeiro, ele gritava: vive, ó rei, para sempre. Em outras palavras, você pode tomar o vinho que não tem veneno. Então o copeiro provava a vida e provava a morte. Tem que ser alguém de confiança. Mas Neemias sabia que a função dele, ele jamais poderia estar triste, porque ele era o copeiro, era ele quem servia vinho para o rei. E dentro da Bíblia o vinho vai falar da alegria. Capítulo 10 de Eclesiastes, versículo 19, a Bíblia diz: para rir se fazem convite, e o vinho alegra a vida. Então não tinha como o copeiro estar espremendo uva de cara feia, não tinha como o copeiro estar proporcionando alegria de cara fechada, não tinha como o copeiro estar servindo ao rei triste. Ele não podia, a profissão não lhe deixava, mesmo que magoado por dentro, mas ele tinha que demonstrar um sorriso, ele tinha que estar alegre diante do rei, para não provocar a ira do rei. Mas Neemias sabe esperar. Sabe quanto tempo Neemias esperou? 4 meses. Ele espera orando, jejuando, buscando e dizendo: Deus, prepara o momento certo, prepara a hora certa para mim conversar com o rei, prepara a hora certa que eu quero falar com ele. E quando é um dia, o rei está alegre. A Bíblia diz que a rainha está sentada do seu lado, o rei está alegre, e de repente Deus permitiu a tristeza de Neemias ser exposta. Ele ficou triste na presença do rei, e ele vai dizer: eu nunca estive triste antes desse dia. Então ele está triste na presença do rei. O rei deu uma olhada para ele e disse: Neemias, por que está triste o teu semblante? O que é que está acontecendo com você, Neemias? E ele disse: eu temi, porque jamais eu tinha estado triste antes dele. Mas o rei disse: por que é que você está triste? Ele disse: olha, rei, eu estou triste porque a cidade dos meus pais, os muros estão derribados. Eu estou triste porque o sepulcro dos meus pais estão abertos, e cada um entra a hora que quer na cidade dos meus pais e faz o que bem entende. E aí o rei agora, como ele está alegre, ele olha para Neemias e diz: o que é que tu me pedes? O que é que você quer que eu faça? Aí Neemias disse: então orei ao Deus dos céus. Ele orou pelo instante, e ele disse: era o agrado do rei que o rei me permita voltar à minha terra, e eu quero reedificar os muros que estão derrubados. Eu quero reedificar o sepulcro dos meus pais. E se ainda parece bem aos olhos do rei, que o rei me dê cartas para que eu possa chegar à minha cidade, e ainda me dê carta para os governadores, porque quando eu sair daqui e passar perante os governadores, ele vai querer saber se o senhor autorizou. E se tiver uma carta assinada pelo rei, eu tenho a certeza que chegarei no meu destino. Então me dê uma autorização, me dê uma carta. E também eu preciso que o senhor me dê carta para que eu peça ao rei, a quem comanda toda a tua madeira, para que me dê madeira para reedificar o que está vendido. Eu quero restaurar a cidade dos meus pais. O rei perguntou: quanto tempo demorará? Ele disse: vai demorar certo tempo. O rei disse: pode ir. Aí o rei manda os magistrados, manda alguém para ir com Neemias, e Neemias, cheio de alegria, ele sai perante da presença da face do rei, e ele vai até a cidade dos seus pais. Quando ele vai se aproximando de Jerusalém, um escritor por nome Raymond Brown vai informar-nos no comentário do livro São Jerônimo sobre o livro de Neemias. Raymond Brown vai dizer que ele teria que enfrentar e passar pelos governadores. E quem era o governador que estava na divisa para entrar dentro
o Tobias diz: para onde é que você vai? Ele disse: eu estou indo para reedificar o templo, ou melhor, reedificar os muros. O Sanbalat e o Tobias disse: e agora? O rei, você está promovendo a rebelião? Ele disse: não, eu tenho carta nas mãos, está nas minhas mãos aqui a carta. O rei assinou e me deu aval. Eu estou com a bênção do rei, e se eu tenho a bênção do rei, eu posso reedificar. Eu tenho a bênção do rei, eu tenho a assinatura do rei, eu tenho o documento real, e desta forma ninguém pode me deter, nenhum governador pode me deter. Eita maravilha! Neemias tinha uma carta assinada do rei dizendo: você pode reedificar. Esta noite permita eu dizer para vocês: Sanbalates e Tobias se levanta a partir do momento que tomamos a decisão de reedificar os muros que estão derribados. Vai se levantar os inimigos e vai dizer: com a autoridade de quem? Pode dizer para ele: eu tenho a carta do rei que está assinada, o rei autorizou, o rei me mandou, e tem mais, o rei vai me dar madeira para reedificar. Em outras palavras, o recurso não vai sair do meu bolso, o recurso vai sair do tesouro real. O rei já me deu. Tem pessoas que estão aqui dentro esta noite, cujo rei está dizendo: pode ir e começar a reedificar, porque a carta está nas tuas mãos e o recurso já está à tua disposição. Pode sair para reedificar os muros. Porém, quando Neemias chegou, ele fica 3 dias em silêncio em Jerusalém. Depois ele pesquisou, ele olhou as brechas dos muros, e agora ele convoca o povo e disse: vamos trabalhar para o Senhor, vamos reedificar os muros. Aí de repente alguém disse: o rei? Neemias disse que o rei já autorizou, contou o que o rei havia feito e disse: vamos começar. E foram se unificando, e foram se unificando para restaurar e para reedificar o templo. Mas de repente chega Sanbalat e Tobias e disse: vamos parar com esse negócio. O que é que vocês estão tentando fazer? É Deus. E aí Neemias vai dizer para ele o tema que vocês escolheram. Então respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Em outras palavras, Neemias está dizendo: o que eu precisava era a autorização do rei. Uma vez que o rei autorizou, nós iremos nos unificar, porque somos servo. Servo de quem? Do rei da Babilônia. Ele disse: não, nós somos servo do Deus dos céus. É o Deus dos céus que vai nos fazer prosperar. É o Deus dos céus que nos vai fazer avançar. É o Deus dos céus que vai nos fazer caminhar. É o Deus dos céus que vai nos dar força para reedificarmos o muro. E isso é tão lindo, porque Neemias com o povo, em 52 dias, ele reedificou os muros. Ele reedificou todos os muros em 52 dias. Como pode explicar isso? É o Deus dos céus que o fez prosperar. Era a confiança de Neemias dizendo: o Deus dos céus. Talvez Sanbalat e Tobias perguntou: quem que é esse Deus dos céus? Talvez Neemias respondeu: o Deus dos céus é aquele que se apareceu ao nosso pai Abraão, no capítulo 17, versículo 1 do Gênesis. Ele disse que Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus dos céus. O Deus dos céus é o que apareceu para o nosso pai Isaac. Ele disse que ele era o Deus do meu pai Abraão. O Deus dos céus é o que apareceu ao nosso pai Jacó, lá no Gênesis 28 e 12. Ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E essa terra que você está
disse a Moisés, no versículo 13, Moisés, liberta meu povo. E se eles perguntar quem sou eu, você vai dizer, eu sou o que sou, me enviou a vós. Este é o Deus dos céus. O Deus dos céus é o que disse para Jeremias, lá do capítulo 1, versículo de número 5, ele diz, Jeremias, antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei como profeta. O Deus dos céus é o Deus que disse a Isaías, lá do capítulo 43, versículo de número 13, Isaías, escreva aí, que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Este é o Deus dos céus. O Deus dos céus é o que Jó vai falar dele no capítulo de número 25, capítulo 19, versículo 25. Jó vai dizer, ele é o Redentor que vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Deus dos céus que ajudou Ananias é o Deus que chamou Jó no capítulo de número 38 de Jó, versículo 4. Disse Jó, fui eu quem construí, quem edifiquei, quem coloquei muros, vigas e ferrolhos na terra. Foi eu quem coloquei os fundamentos na terra. O Deus dos céus é o que chamou Jó no capítulo 38, versículo 10, e disse Jó, eu coloquei muros e ferrolhos, e disse as ondas do mar até aqui e para lá não passe, e ela vem e quebra as suas ondas empolada. O Deus dos céus é o Deus que disse a Isaías no capítulo 40, versículo de número 12, disse, olha Isaías, quem é que mede os céus com palmo? Ele disse, é o Senhor. Quem é que pesa todo montes e outeiro em balança? Jeremias disse, é o Senhor. Disse, olha Jeremias, Isaías, me explique uma coisa, quem é que toma toda a medida da terra e pega toda a terra na concha das suas mãos? Isaías disse, é o Senhor. O Deus dos céus a qual Elias está falando é o Deus que em Isaías capítulo 40, versículo de número 15, Isaías diz que toda a humanidade é considerada para ele como um pingo de água no fundo de um balde. O Deus dos céus é o Deus que desafiou Isaías no capítulo 40, versículo 25, dizendo, Isaías, a quem pois me farei semelhante, para que seja semelhante a mim, diz o santo. Isaías vai pesquisar e não acha uma resposta lógica, e de repente Isaías vai escrever lá no capítulo 64, versículo 4, Isaías diz, Senhor, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele quem te espere. O Deus dos céus que fez o Ananias prosperar é o Deus que vai dizer em Isaías capítulo de número 40, versículo de número 28, ele diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa